a gente vai tratar sobre um tema bastante importante. Vamos construir juntos aqui um, eh, um mapa mental, como fazemos, né, para você ir acompanhando esta live, tá bom? Então, aqui juntos a gente faz esse mapa mental. Eu vou compartilhar com vocês, tá? O mapa mental e a gente vai trabalhando isso aqui juntos para que você tenha todas as informações e que você vá seguindo aí comigo toda essa informação, tá bom? Então vamos começar a aula de hoje, tá? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Então, como você organiza a sua agenda, a agenda de uma massoterapeuta, para ganhar mais sem burnout, né? Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula número 24. Essa aula que acontece, né, todas as quinta-feiras, 12 horas, horário de Brasília, para você que quer ganhar mais de 7.000 por mês com massagem. Aqui eu te mostro o caminho para você transformar a sua paixão em um negócio próspero e previsível. E na aula de hoje nós vamos falar sobre como você organiza a sua agenda para ganhar mais sem viver essa problemática, né, do burnout. Você vai aprender aqui hoje por que a agenda cheia não significa necessariamente uma agenda lucrativa, a diferença real entre faturar mais e apenas atender mais pessoas, como distribuir seus horários entre sessões avulsas, pacotes e horários prêmios, como definir seu limite diário e semanal para proteger seu corpo e sua mente, a importância estratégica dos pequenos intervalos, do tempo e do preparo e da sua própria organização. Como usar blocos de horário para aumentar seu lucro e seu profissionalismo. Você vai ver também comigo os erros fatais que causam exaustão e derrubam a qualidade do seu serviço. E um presente para você que ficar até o final comigo, tá? Ao final dessa aula, você vai ter aprendido e entendido que organizar a agenda não é sobre produtividade, é sobre estratégia de lucro e longevidade na sua profissão. Você vai aprender a ganhar mais trabalhando de forma inteligente, sem precisar chegar ao limite do esgotamento físico. E eu quero te deixar aqui uma história, tá? E se vocês tiverem, gente, com os telefones, eh, os microfone ligado, por favor, eu peço que vocês desliguem para não atrapalhar a nossa aula, tá bom? Então vamos lá. É só uma história que eu quero contar aqui para vocês, mas que traz a procedência, né, do que a gente vai falar mais tarde. É só um contexto, tá? Houve uma fase na minha carreira de massoterapeuta que eu achava que sucesso era não ter nenhum horário vago. Eu tinha que ter minha agenda sempre cheia. Mentalmente eu achava que aquilo era produção, que eu estava bombando, tá? E foi assim que eu aceitava qualquer cliente em qualquer horário. Havia vezes que eu trabalhava até às 23 horas. Havia vezes que eu começava às 6:30 da manhã. Eu não tinha limite. Todo mundo que chegava entrava. Fazia encaixe em cima de encaixe. Pulava o almoço, atendia até exaustão. Minha agenda era cheia? Era cheia. Era cheia. Às vezes eu fazia 10, 12 massagens por dia. Mas eu vivia morta de cansada. Eu vivia num cansaço extremo. O pior é que quanto mais eu ficava cansada, menor era a minha paciência e a minha energia para vender pacotes, né? Para vender os forfés que eu chamo, ou aplicar a técnica com excelência. Eu estava trabalhando muito, mas o dinheiro parecia que não sobrava, porque eu não tinha estratégia. Eu era escrava da minha própria agenda. A virada aconteceu quando eu entendi que para faturar mais de 7.000 reais, eu não precisava de mais horas de trabalho. Eu precisava de horas mais lucrativas. Eu comecei a selecionar meus horários, a criar blocos para pacotes prêmios e aceitar e respeitar o meu tempo de recuperação. A minha qualidade subiu muito, as minhas vendas de pacotes
prêmios da massagem lipo sem corte dispararam e finalmente eu comecei a ganhar mais trabalhando com muita mais leveza, tá? E hoje eu vou te ensinar exatamente como fazer essa transição. Essa aula é para você que não sabe mais por onde começar ou por onde sair dessa sua fase ruim, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai fazer o mapa juntas para você ir visualizando a criação do mapa mental, tá? Então, a nossa aula é essa, como você organiza a sua agenda. Eu vou colocando tudo aqui, tá? Como você organiza sua agenda de forma estratégica. Então, de forma estratégica para ganhar mais sem burnout, tá? E aqui a gente vai fazer esse apêndice que fala sobre agenda cheia versus agenda lucrativa. Vamos tratar no primeiro passo aqui o mito da agenda lotada, né? Você imaginar que ter todos os horários ocupados pode ser uma armadilha se o ticket médio for baixo, né? Agenda cheia sem estratégia, ela gera cansaço, não necessariamente lucro, né? Então, vamos tratar aqui que você entenda que ter agenda cheia, você sair do mito de achar que a agenda cheia é sinal de lucro, né? É sinal de que você está ganhando algo aqui. Não é. Você está perdendo muito, tá? A questão de ter todos os seus horários ocupados, ela pode ser só ser uma armadilha se você está fazendo a sua massagem a R$ 50, por exemplo. Se você não tiver a estratégia, ela só vai gerar cansaço e não necessariamente você vai ter lucro aqui, né? Qual outro point aqui que é interessante você notar? O que é uma agenda lucrativa? Vamos ver juntas? Agenda lucrativa é aquela que prioriza pacotes e tratamentos de alto valor. Ela é organizada para que você tenha energia suficiente para vender, encantar a cliente. Faturar mais aqui, que é o C, que ele caiu aqui. O foco deve ser aumentar o valor de cada hora trabalhada, não de encher sua agenda de forma bagunçada e sem estratégia, tá? Não é vender todas as horas a qualquer preço. E isso, sabe, acontece muito, sobretudo quando a gente está começando nesse mercado, porque a gente depende das massagens. Então, a gente pensa que você não vai ter que esperar dentro da estratégia. Não vai ter que criar uma estratégia. Você vai pegar o que vier, porque você precisa daquele dinheiro. É certo. Mas não é inteligente nem lucrativo viver dessa forma. Não é vender seu tempo por preço de banana que vai trazer lucro. É você entender como você vender e parar de ficar imaginando que você vai ganhar algo dessa maneira, sem estratégia alguma, tá? Vamos ver como distribuir a sua agenda estrategicamente? Primeiro, você vai distribuir sessões avulsas e avaliação. Reserve na sua agenda horários específicos para portas de entrada e use a avaliação como ferramenta de venda para o pacote, que é o que eu faço. Aqui ele é chamado de bilan corporello, que é um diagnóstico do corpo. Então, não é que eu nunca tenho sessões avulsas. A cliente que acaba de sair daqui, ela pegou uma sessão avulsa. É uma cliente que vem sempre que ela pode. Ela pegou uma sessão avulsa. Mas não são todas as sessões avulsas. Eu não dependo de sessão avulsa. A sessão avulsa chega
em momentos em que eu não tenho ninguém na agenda e eu posso colocar, certo, mas a minha agenda ela é formada basicamente por clientes fiéis que vivem uma transformação daquilo que eu faço e não só uma sessão avulsa, tá? Esse é o ponto A. E logo mais você busca dentro da sua agenda blocos para pacotes e manutenção. Eu vou colocar aqui. O que são esses blocos para pacotes e manutenção? Quando a sua cliente já comprou o pacote, você já tem que fechar todas as sessões que estão dentro desse pacote para ter já bloqueada na agenda, até porque você tem que viver com a ideia que sua agenda ela é uma agenda premium, ela não tem muito espaço, mesmo se ela tem. Mas na sua cabeça você já tem que se colocar que ela não tem muito espaço, ela é uma agenda concorrida. Então, quando a cliente tem alguém entrando, quando a cliente ela chega, quando essa cliente sua chega, ela tem que saber que todas as sessões dela tem que estar bloqueada e você tem que falar para ela que as sessões elas têm que ser bloqueadas sim. Por quê? Porque sua agenda é uma agenda muito concorrida. Tem que deixar claro, porque você tem que ter esses blocos para para esse fim, pacotes e manutenções. Então concentre os seus pacotes em horários nobres. Quais são os horários nobres? Para mim, por exemplo, as clientes gostam muito de pegar o horário de meio-dia, que é o horário que elas têm de almoço, ou no final da tarde, quando elas saem do trabalho, ou de manhã. Então eu tenho 3 horários nobres, né. Então eu concentro isso para aquelas que já compraram pacote, o resto fica livre. Se entrou alguma sessão avulsa, tudo bem, eu posso escolher ou não se eu quero. Eu tenho uma média que a gente já viu em algumas aulas. Eu tenho uma média de massagem que eu faço por dia. São 3 massagens máximo. Eu não vivo fazendo 10 massagens por dia, mas eu concentro os horários nobres para as clientes que compram. E é o horário mais concorrido, todo mundo quer. Então, você tem que garantir para ela que ela tem que sair já com todos os horários marcados. E garanta isso, que as suas clientes recorrentes tenham prioridade na agenda, até porque se ela te acabou de pagar R$ 1.500, né, de um forfait, de um pacote prêmio, e a outra vai pagar 150 da massagem livre sem corte, você vai ter que dar prioridade para quem está trazendo prosperidade para sua vida, né. Então, ela já tem que saber que ela sai dali com os horários muito bem marcados, até para as próximas que chegam, tá. Para elas saberem que sua agenda é uma agenda concorrida e é verdade, e que você não está criando história, você tem essa agenda concorrida, né. Logo mais, você vai ter seus horários prêmios em encaixe. Defina quais são esses horários mais disputados. Valorize esses horários, jogue com eles, brinque com eles, curta com eles. Tanto se você já é uma massoterapeuta experimentada, como você experiente, como se você é uma massoterapeuta que acaba de chegar no mundo da massagem. Se você não tem ninguém ainda na agenda, quanto se você já tem, use sempre o diálogo, olha, eu vou ver, muitas vezes eu não dou horário para cliente no momento em que ela está, sobretudo se ela é nova. Eu falo: "Olha, eu vou ver se dá ou não", para ela entender que meu horário é muito valoroso, que ela vai ter que esperar uma resposta para o encaixe, né, eu vou ver se dá certo. Então, defina isso, qual é seu horário prêmio, né, qual o seu horário mais concorrido? Valorize esses horários. Isso é estratégia de venda, né. Encaixe deve ser exceção estratégica, nunca a regra da sua rotina. Não é: "Não, tudo bem, eu te encaixo aqui já". Não, não, não. Aí eu te peço para você ter a estratégia de falar: "Olha, eu vou ver se dá certo, se eu conseguir o horário tal, eu te dou, eu te passo, mas eu te mando uma mensagem logo". Não dê a resposta no quente da conversa. Muito menos se ela é uma cliente
que não vem sempre, se não é das suas rainhas prediletas, aquelas que traz o pão para sua casa o tempo todo, tá? Vamos definir alguns limites agora para evitar o burnout? E é muito importante isso, porque senão você não tem tempo de viver a sua vida, você não tem tempo de organizar a função da sua família, a função da sua agenda, né? Então, vamos ver isso aqui. Vamos definir os limites para você, que eu não sofri, eu acho, eu cheguei ao ponto de sofrer o burnout, né? E foi bem o tempo que eu peguei umas férias de 6 meses, porque eu estava muito sobrecarregada, tá? E foram férias que me fizeram muito bem? Sim, mas eu perdi muito. Talvez se eu tivesse feito umas férias de um mês, seria melhor, né? Do que 6 meses, porque eu me sentia doente. Então, eu tive que descansar muito para voltar ativa. Vamos lá. Você tem que ter limite de atendimentos por dia. É uma regra muito fácil, a gente já viu em alguma aula aqui. É uma regra fácil, você tem que entender quanto você tem que ganhar por mês e fazer contas de quantas clientes você tem que atender por dia. É muito fácil na massagem lipo sem corte, porque a gente promete te levar a 7.000 euros ou reais por mês com a massagem. Então, a gente já fez conta e nós sabemos, eu e a minha equipe sabemos, que você precisa fazer 2 massagens por dia no valor de R$ 150 por dia. Se você quiser trabalhar 5 dias, você vai ter que fazer 3 massagens. Se você quer trabalhar 6 dias, você fazendo 2 horas, que a gente fala 4 horas de massagem, né? 2 massagens, no caso, né? Você tem que fazer 3 massagens. No caso, se fosse vocês, fazendo contas, dá 7.000. Então, você tem que colocar quanto você quer ganhar por mês e quanto seria você fazer as massagens por dia, né? Quantas massagens você consegue fazer mantendo a pressão e a técnica perfeita? Até porque a sua técnica ela não pode falhar. Você tem que estar no pique. A sua energia ela tem que estar boa, porque as clientes sentem muito rápido se você não está fazendo bem feito. Então, assim, de que adianta, eu te pergunto, você fazer um montão de massagens por um preço pequeno, se depois sua energia não está aqui para atender aquela cliente que paga um preço alto e que dá valor no seu trabalho? De que adianta todo esse esforço criado para no final você sair perdendo? Então, olha só, a nova maneira de pensar é estrategicamente, eu tenho tantas clientes, o meu preço é esse preço porque a minha energia melhorou e eu posso entregar mais e elas vão entender. E a cliente que entende isso, ela vai se sentir valorizada porque você também está. E elas sentem está se valorizando. Elas sentem que a mão que está tocando nela se valoriza. Respeite o limite do seu próprio corpo para não comprometer a massagem lipo sem corte. Até porque você não vai conseguir fazer uma massagem lipo sem corte com mãos cansadas, com o corpo cansado. Se eu te falo que a massagem lipo sem corte é uma dança. Então, presta muita atenção no seu corpo, tá? Acho que tem alguém entrando. Então, presta atenção no seu corpo, tenha atenção ao teu corpo, tá? Respeite o limite do teu corpo, não extravasa. Vamos colocar intervalos obrigatório. Gente, por favor, as que estiverem com o microfone ligado, corta o microfone para não atrapalhar a nossa aula. Obrigada, queridas. Vamos lá. Intervalos obrigatórios. É o tempo para higienização na sala, para biossegurança, para você limpar os materiais, os carinhosos. É o tempo que você tem que ir ao banheiro. Você não vai ficar prendendo urina, você não vai ficar prendendo as necessidades sua básica para depois ter umas pedras nos rins, para depois ter um problema no seu intestino, porque você está correndo, tá? Então, você tem que ter isso como uma obrigação. Tempo
para higienização, o seu próprio tempo. Gente, hoje eu vivo feliz porque eu tiro tempo para dormir 10 minutos, quando o dia é corrido entre aqui as redes sociais, as aulas, as clientes, organização, limpeza, eu tiro. Hoje eu tive que tirar 10 minutos para dormir uma pequena cesta, e para mim isso é vida, e é obrigatório na minha rotina, 10 minutos. Eu deito, já acordo cheia de energia. Então você também tem que ter isso. Ah, eu deita, dá uma cabeçadinha. Tenha tempo para você. Se preserve. Se preserve. Tempo para você beber água. Eu conheço massoterapeutas que não bebem água. Não bebe, você está entregando parte da sua vida para uma pessoa. Imagine você perder sua vida cuidando dos outros e no final ver que foi por quê? Qual foi o propósito do seu tempo, tá? Beber água, respirar, fazer a postura da vaca e do gato, aquela postura que eu ensino dentro do curso, que te ajuda, tá? Te ajuda a sua coluna. Tempo de preparo, organização, se você precisa recolocar as suas toalhas. Então, são tempos obrigatórios entre uma sessão e outra que você tem que ter sim. A agenda, ela deve prever esse tempo de organizar, por exemplo, o kit de boas-vindas, a ficha de anamnese, para não ter tudo correndo. Você não fazer tudo às pressas, tá? Atender correndo passa uma imagem de amadorismo. E se você quer passar uma imagem de uma massoterapeuta experiente, séria, você tem que ter isso claro. Deixar já tudo organizadinho. Senão a pessoa ela não vai pagar o preço para você. Você correndo, jogando papel. Não. A cliente chega, o cheirinho tem que estar, tudo tem que estar perfeito, tá? E vamos ver as estratégias que você pode usar agora, no futuro, né, depois dessa aula, para você focar no lucro do seu negócio. Estratégias de organização. Vamos lá. A. Vamos começar pelo A. Você vai concentrar os seus horários. Como que eu faço isso, Joy? Aquilo que a gente viu lá no comecinho da aula. Entender que eu tenho o horário nobre, eu tenho os horários vagos, eu concentro. Evite ficar fazendo horários muito quebrados. Você quer trabalhar na sexta-feira só de manhã? Pega e coloque e fecha a agenda e fala para as clientes que não tem mais horário. Ai, mas eu estaria mentindo. Não, isso aqui é estratégia para o seu próprio bem. Então, você quer trabalhar só a parte da manhã? Fecha a outra parte da tarde, avisa que não está disponível, que já tá, os horários já estão completos, e faça só a parte da tarde, sobretudo se você está se sentindo muito cansada. Se dê esse tempo, as pessoas vão sentir que você está sendo valorizada e você vai ver uma grande mudança na tua vida profissional. Tente agrupar esses atendimentos para otimizar seu deslocamento e sua energia. E aqui eu vou colocar um exemplo. Imagine você que você pega uma manhã inteira para atender 3 clientes. A gente convém aqui que 3 clientes é bom demais. Imagina que você faça 3 clientes a 150. Faça contas, né? São 450. Se você não quer ser uma máquina para terminar morta, você fazendo contas direitinho, você está ganhando bem. Todos os dias fazendo 450, mas você quer ir despedir daquela amiga que vai embora da sua cidade na parte da tarde. Você sabe que você ainda tem que lavar lençóis e tudo. Pega o dia e fecha uma parte do dia, umas horas, para você organizar a sua sala de trabalho, o seu ambiente, o seu tudo. Lavar as roupas, passar o que você, para depois você ter tempo para ir desfrutar da sua amiga que vai embora. Você viveu o seu trabalho, você agrupou os seus atendimentos, você passou uma imagem de que você tem uma agenda ocupada. Você deixou claro os horários nobres para aquelas clientes VIPs que pagam o valor para estar com você, e você colocou uma coroa na sua própria cabeça.
E sabe o que acontece com isso? Que as pessoas sentem que você se dá valor. Elas sentem, as coisas mudam, vai por mim, é experiência. Elas sentem que tem uma coisa aí, você não é mais a mesma. E o respeito você vai ver na hora dela pagar. Aconteceu comigo hoje, gente. Hoje. É uma cliente que não vem sempre, mas é uma cliente que eu conheço há 8 anos. A semana passada, ela falhou o horário dela. Eu mandei uma mensagem falando: olha, esse é o horário mais importante na agenda. Na minha agenda é o meu horário mais importante e eu perdi esse horário para outra cliente que queria vir. Existia essa cliente? Não, mas eu não estou disposta a ser desvalorizada. Mas, só disse Roque, eu não estou disposta a ser desvalorizada. Então, essa cliente, o que ela fez? Sinto muito, Joy, eu gostaria do mesmo horário para a semana que vem. Ok, eu vou colocar você, mas esse horário eu gostaria que você pagasse. Tudo certo, Joy, eu pago. Ela veio hoje, trouxe um presente. Eu posso mostrar para vocês o presente. Um chá. Na cabeça da massoterapeuta que eu fui antes, esse chá, e aí é que as coisas mudam, como você começa a se valorizar, esse chá seria uma moeda de quase de muda, de câmbio. Ah, ela me deu chá, que fofinha. Você está entendendo? Só que eu me valorizo hoje em dia, eu valorizo o meu trabalho, eu valorizo a minha massagem. Então, ela chegou, falei, muito obrigada pelo presente. Na hora de pagar, só vou fechar a porta que o Rock está aqui atentando. Gente, desculpa que o Rock estava aqui. Eu fecho a porta. Bom, aqui está o presente, gente. É uma casa de chás muito, muito valorizada aqui. O que acontece? A massoterapeuta principiante, eu ficaria assim, poxa, ela me deu presente, né? Ela é uma cliente fiel. E tudo, não vou cobrar aquela massagem da semana passada. Isso era o que eu era antes. Só que isso não vale o meu valor. Ela fez porque ela entendeu que fez mal. E eu agradeço. Mas aquele valor daquela hora, eu perdi. Então não vai ser o presente que vai. Não tem preço a minha hora. Porque teria alguém para essa hora no meu horário nobre. E se eu não o fizer, ela vai entender que eu estou disponível. A massoterapeuta boazinha que a gente é e carrega um mundo nas costas, que eu acho que é muito da nossa profissão isso, de fazer bem para todo mundo, de ser solícita com todo mundo, de ser boa com todo mundo. Chega. Vamos se olhar como massoterapeuta, como empresária? Vamos deixar o lado massoterapeuta e vamos começar a falar de lipoterapia, de lipoterapeuta? Uma mulher que faz uma lipo? Você acha que alguém que faz uma lipo, ela é desrespeitada no seu horário? Ela está aqui no ponto, filha, subindo as escadas. No final do atendimento, não falei nada e viu qual era a reação dela. Ela também não falou nada. Claro. Eu falei, eu gostaria que você pagasse a sessão do outro dia. Firme, eu gostaria. Eu não falei, você vai pagar a sessão? Não, falei, eu gostaria que você pagasse a sessão do outro dia. Ela, claro, claro, claro. Falei, pois eu estou contando na sua conta. Pronto, se acabou. Saiu daqui, me abraçou, me beijou e foi embora. O que você faz é bom demais, coloca na sua cabeça, para você ficar sendo refém de pessoas. Chega de se olhar assim, porque isso está trazendo para você esse burnout. Então não tem o presente lindo. Obrigada. Mas o meu horário ele tem um preço e você não veio, você não avisou e você vai pagar. E quando você faz isso, a relação com você mesma muda também. E você para de viver sendo refém das pessoas. Vamos falar de blocos para os atendimentos. Ah, não, ainda tem aqui. Tente agrupar os atendimentos para otimizar seu deslocamento e sua energia. Isso aí a gente já viu, né? Você vai atender só de manhã? É uma sexta-feira, uma quinta-feira, fim de semana? Você quer festar? Você quer estar com as amigas? Você trabalhou muito durante a semana? Faça.
se valoriza, se previne você a sua própria energia. Reserve blocos para atendimento premium. Reserve espaço na agenda para quem paga mais ou para tratamentos completos. Se a cliente que veio agora, ela paga a massagem de 1 hora, mas que tem outra que quer a massagem de 1 hora e meia e ela paga mais e sempre compra alguma coisinha, gente, tá claro. Não tem problema nenhum você olhar para você, para o seu lucro. Você tem que olhar para você, para o seu lucro. Chega de ser a boazinha dentro desse mundo. Chega. Comece a olhar por você e as pessoas vão ter um respeito imenso. Não importa onde você atenda. Importa a relação que você tem com você mesmo. E importa que você faça esses deveres de casa. Reserve o seu espaço para essas pessoas. Ligue, manda mensagem, olha, vamos nos ver semana que vem, o seu horário VIP está reservado. Vamos. Não tenha medo de viver assim, com a nova personalidade que você é. Vamos colocar na sua agenda um espaço para o pós-atendimento. Você não pode andar correndo para uma cliente que pagou X por uma massagem. Você não pode andar correndo. Então, se você quer revender, se você quer continuar essa relação, tem que ter um espaço para o pós-atendimento. A cliente acabou de te comprar, está terminando um pacote prêmio que ela te pagou 1.500. Eu tenho pacotes prêmios hoje em dia de 2.000 euros. Eu não vou dar tempo para essa abençoada, para saber como que vai esse tratamento, para o pós-atendimento, porque a venda da próxima recorrência dela, que ela vai voltar, depende desse acompanhamento VIP. VIP. Então, deixe horário para suas clientes que fazem o seu negócio andar. Ah, mas é mais. Não tem problema, ela vai comprar. Então, é aquele equilíbrio, ter equilíbrio. Não dá muito para todo mundo, mas dá tempo para aquelas pessoas que trazem a prosperidade para a tua vida, para acompanhar, para ela se sentir querida, especial. Então, isso é muito importante. Tenha isso muito claro na sua agenda. Se você não tem tempo para mandar um oi como você está na sua agenda, uma vez na semana sequer, você está perdendo dinheiro. E você está perdendo dinheiro aqui nesses casos, não é nem por que a cliente não tenha dinheiro, é porque você não tem estratégia, nem tem organização de agenda. De pegar um dia na semana e mandar o tal do oi sumida. A gente viu aqui uma aula inteira sobre mensagens que como você tem que mandar essas mensagens para suas clientes. E essas aulas vão estar disponíveis. Mas você está perdendo dinheiro se você não fizer isso, tá? Tem que ter. Um dia você tem que colocar, agendar para você mesmo entender que isso vai acontecer, tá? Vamos ver os erros comuns na gestão da sua agenda. O que está acontecendo? Que erros está acabando com o seu sucesso na massagem? Vamos lá. Gente, logo mais tem até presente aqui no final da aula, tá? Tem um presentinho para aquelas que ficarem até o final. Erros comuns na gestão da sua agenda. Aceitar qualquer horário e qualquer cliente. Ai, tô desesperada. Vou colocar aqui qualquer um, aquela cara dura, descarada que vem e que quer massagem a R$ 50. Vou colocar ela. Porque a coisa tá ruim, né? Não, você está errando, você está se desvalorizando e essa desvalorização, ela se vê, sim senhora, no seu atendimento, tá? Aceitar qualquer horário, qualquer cliente. Ela liga meia-noite. Eu tenho, tá, gente? Eu tô falando, isso aqui que eu tô falando na minha própria experiência que acontece aí com você também.
E se você é nova, se você é antiga na massagem, não importa, você vai viver isso aqui. Se você é nova, já vai aprendendo. Se você já é antiga na massagem, experiente, você sabe muito bem, pode escrever aí no chat se você vive ou não esse tipo de coisa de cliente que liga para você meia-noite. Como que é isso? Hello, você não é minha amiga, você é minha cliente. Cliente que te liga 7 horas da manhã querendo vir 8 horas, sobretudo quando você trabalha na sua casa. Porque trabalhar em casa dá a sensação de open bar, você está aberta para tudo. E isso tira a sua autoridade e te torna refém da vontade dos outros. Isso de você aceitar, porque é você que está aceitando. Eu simplesmente vejo a mensagem e não atendo. Não. Mas isso, quando você começa como massoterapeuta, você parece que tem a pressão. Ai, que bom, tá entrando trabalho, vou atender, vou atender. Ai, é R$ 100 que tá entrando, é R$ 50. Não, você tá perdendo a autoridade. Aí o dia que você quiser aumentar a sua massagem, você não pode. Porque tirou, você é refém dos outros. Não ter pausa real. Não ter pausa para um pipi, para um café, uma pausa para uma dormidinha, para descansar. Ai, mas você é muito light. Sou muito light. A minha técnica é uma técnica onde você dança e eu te falo para você tirar 10 minutos todos os dias entre uma massagem e outra para dar uma cabeçadinha, para estirar a coluna. Por quê? Porque eu quero que você chegando aos 80 anos massageando, sem artrose, sem burnout, sem problemas e ganhando dinheiro de verdade. Você trabalhar direto, sem comer, sem beber, descansar, destrói sua saúde, destrói a sua técnica, o seu rendimento. Você não vai render igual, não adianta. E se você render, você vai acabar com a artrose daqui 1 mês, 2 meses, com as mãos assim, porque você não se respeitou. Não teve limite com o seu próprio corpo, que é o seu próprio templo. Você mesma que está cuidando dos outros. Agenda confusa e falta de separação. Eu vou colocar isso aqui em outro bloco para vocês verem. São ainda erros que nós cometemos, tá? Como massoterapeutas. Erros garrafais, né? Que acaba com o seu trabalho. Aquela agenda que ninguém entende. Não tem separação nenhuma. Um dia é 10, um dia começa às 8, um dia começa às 7, aí você trabalha 23, porque a cliente quer assim. E você está fazendo a vontade de todo mundo. Não separar o horário comercial do pessoal faz você trabalhar 24 horas por dia. E trabalhar também no WhatsApp, né? O tempo todo respondendo. Você não separou que você tem vida após a massagem. Você não separou que seu horário começa, o meu no caso, 10h30 e termina às 19h. E que antes disso é minha primeira hora da manhã para mim, para o meu corpo, para cuidar do meu ambiente. E ninguém pode interferir nisso. E a partir das 19h também eu não estou mais para ninguém, tá? Encaixar cliente demais. Erro. Você perde autoridade. Você tá para todo mundo disponível. E eu sempre gosto de dar aqui a comparação do restaurante cheio, que está de um lado de uma rua, e o restaurante vazio, que está do lado da outra rua, tá? Então, se você tá o tempo todo achando que tá sempre disponível, aqui, minha amiga, você vai tirar a autoridade, você não pode aumentar o preço. Ninguém vai querer comprar de você a um preço mais caro, porque você acostumou a estar disponível demais. O encaixe constante aqui quebra o seu fluxo, ele quebra a sua energia e a sua percepção de valor. Porque, repito, ninguém vai querer pagar mais caro. Você está sempre muito disponível. Atender até exaustão. Você chega a um limite, cai a qualidade do seu serviço, cai a conversão e cai a retenção. Conversão é a cliente que vem a primeira vez e pode ser uma cliente para pacote. Você converter ela para pacote premium. Ela vem, você está sem energia, está cansada, você está fazendo a massagem em desgosto, você está falando mil diabos na sua cabeça, que é tempo calada que você tem para construir uma vida rica, para pensar em você dentro de um avião, viajando para o Caribe, e você está ali tão cansada, tão desgostosa, porque
Quando você está muito disponível, que você está dando o preço muito barato, lá dentro do seu interior, a sua alma não está contente. E a conversa com você mesma lá dentro do seu cérebro vai ser uma conversa cheia de raiva, de desgosto, fazendo aquela massagem desgostosa, porque você fala, poxa, que merda, por que que eu aceitei mais uma vez? E é doloroso demais para a gente, é doloroso demais para sua alma é rica, sua alma é próspera. Então comece a tratar a sua alma como uma alma próspera, como uma alma que merece valor. Porque senão essa conversa interna, hoje em dia a minha conversa interna é, eu fiz o que aconteceu aqui que eu te mostrei, a minha conversa interna ela deve ser assim e a sua também. Parabéns, você está cada dia melhor. Parabéns, você está de parabéns, você merece uma copa de champanhe hoje com as amigas para festejar porque você melhorou muito, querida. Olha de onde você saiu. Você saiu daqui onde você recebia todo mundo, você parecia que estava pagando uma dívida com o universo inteiro. Que dívida é essa, massoterapeuta? Que a gente tem que pagar o tempo todo? Chega na nossa, no nosso métier não, no nosso business, no nosso negócio. Porque uma cabeleireira não tem essa história e a massoterapeuta ela tem que ser aquela mulher sofrida, que tem que provar que ela faz muito bem tudo e tem que ganhar pouco. Quem que criou isso na sua cabeça, massoterapeuta? Então, assim, limite. Primeiro para você. Uma vez que você coloca limite em você, você pode colocar limite em quem seja. Em quem seja. Você pode ser a rainha do universo, mas você vai me respeitar. E isso cria dentro de você um diálogo interno muito poderoso que vai mudar a sua forma de fazer negócio nos próximos meses. É o parabéns. Você está de parabéns, você melhorou. Quanto orgulho de você. É isso que eu quero que você entenda sobre energia, sobre burnout, sobre você não quebrar mais o seu ciclo de vida com pessoas e não se tornar refém de seu ninguém. Mas é de seu ninguém. Pode ser a rainha da cocada preta, filha. Não tem problema nenhum. Vai vir outra rainha. Você não vai respeitar? Não tem problema. Eu vou atrair outra rainha, porque minha energia ela está preservada. Minha vida ela está preservada. É sua vida. Tá? Suas mãos, sua vida. Vamos lá. Como a organização aumenta o seu valor percebido? Vamos trabalhar aqui juntas. Profissionalismo gera confiança. Uma profissional que tem horários organizados e regras claras parece muito mais valorosa. Ninguém vai passar por cima. Ninguém vai vir com historinha. Não tem como. Você está clara no seu propósito. Você está clara nas suas intenções. Eu acho que quando a gente tem isso muito claro, o nosso eu, a nossa própria alma, ela já vai mandando a mensagem antes. A pessoa chega e fala, Então, se você ainda tem algum problema com organização, meu amor, começa a se organizar. E você está diante de alguém que era extremamente bordelique, que a gente fala aqui em francês. Bordelique é uma pessoa que é só uma baderna só, sabe a baderna? Você está diante de uma pessoa. E eu entendi que eu tive que mudar em todos os aspectos, começando pelo meu guarda-roupa, começando pela minha agenda, como eu fazia, tudo. Escassez estratégica. Olha o nome, o próprio nome diz escassez estratégica. O que ela te traz, essa escassez estratégica? Quando você organiza sua agenda, a cliente percebe que seu tempo é disputado e valorizado. Ela percebe. Ela percebe, tá? Então, quer prosperidade? Começa com sua agenda. Eu sempre deixei aqui uma brincadeira que eu faço comigo mesma sobre a agenda, que quando, né? Hoje em dia já não acontece, mas eu brinquei tanto disso que eu criei uma verdade dentro disso. Que quando eu não tinha clientes na agenda que eu estava começando, eu tinha uma cliente imaginária que ela se chamava Graça Divina. Graça Divina.
Eu colocava a graça divina em tudo quanto era lugar da agenda dos horários nobres. Quando alguém ligava, "Tem horário?", "Não, desculpa, não tenho. Mas olha, deixa eu ver se eu posso conseguir o horário, eu vejo para amanhã, vou ver se eu posso trocar uma cliente". Tinha menina, a graça divina era uma mulher imaginária, mas eu fazia sim. E foi assim, gente, você consegue dessa forma tratar o seu cérebro e criar uma verdade para o teu cérebro. É uma mentira? Depende do que você vê como mentira, eu acho que é uma coisa imaginária, não penso que é uma mentira. E uma mentira boa, pelo menos, que está me fazendo bem, então vou continuar fazendo se ela me favorecer. Hoje em dia eu não tenho necessidade, porque a minha agenda está cheia de graças divinas. As clientes que eu atraio são clientes extremamente respeitosas, né? Incríveis, rainhas. Atendimento melhor. Quando você não está correndo, você atende melhor. Até a sua energia é mais calma. Você pode ter tempo, o seu falar, o seu caminhar, a sua forma de atender não é na loucura. Alguém que está vindo para passar um momento de bem-estar, ela vai estar perto de alguém que está igual uma cachorra louca? Não. A sua forma de ser vai melhorar quando você se organizar. E quando você atende melhor, a cliente volta mais e compra com mais facilidade. É questão energética mesmo, as pessoas sentem, tá? Vamos fazer juntas um plano de ação de 7 dias para você reorganizar toda essa informação aí, reorganizar a sua agenda? Eu criei aqui um plano de ação de 7 dias, tá? Para reorganizar a sua agenda. Vamos colocar aqui, eu vou compartilhar com vocês. E tá muito legal esse plano de ação. E é para você fazer isso aí. Não sei se você quer começar na segunda, eu acho que é sempre bom começar ou no domingo, que é o primeiro dia da semana, mas vamos lá. Vamos lá. E eu tenho um presente, tá? Para que fique até o finalzinho comigo. E é um presente valiosíssimo, sobretudo porque ele está no horário nobre da minha agenda, tá bom? Esse presente. Vamos lá. Primeiro, o A é aquilo que você vai fazer no primeiro dia desse plano estratégico. Analise a sua agenda atual. É o primeiro dia que você vai fazer. É exercício para fazer em casa, tá? Homework. Você vai fazer dever de casa. Depois vocês mandam uma mensaginha se essa aula, ela de fato te ajudou a abrir tua mente para você recomeçar de uma forma diferente. Mas aqui vai esse exercício para casa, tá? O primeiro dia você vai analisar a sua agenda atual e identificar onde estão os buracos e os excessos. Pega um domingo para fazer isso. Segundo dia, o que você faz no segundo dia do plano estratégico? Defina seu número máximo. Pega um caderninho mágico, eu sempre falo para vocês de fazer isso no caderninho mágico mesmo, sabe? Para você ter bem definido, até escreva lá algumas coisas que são importantes que dá aula. Defina seu número máximo de atendimentos diários sem perder a qualidade. Você quer atender quantas clientes? 3, 2, uma? Ah, não, eu quero só atender uma cliente. Tá bom. Ok, o resto do dia eu quero fazer outra coisa por mim. Perfeito. Mas defina, escreva. Escrever é muito poderoso. Você cria quando você escreve. Segundo, terceiro dia. Estabeleça intervalos fixos de pelo menos 15 a 20 minutos entre cada cliente. 15 minutos, 20 minutos que seja. É o tempo de você deixar tudo preparado, de você tomar uma água, de você fazer uma respiração, de você fazer uns estiramentos, de você fazer a postura da vaca, do gato, né? Então, tire isso. Tenha como máxima para a tua vida. Dia 4. Crie blocos de horários específicos para avaliações e para pacotes premium. Aquilo que a gente vem falando muito aqui no nosso ecossistema.
Você quer atrair clientes para pacotes? Você tem que ter uma prestação na sua agenda que é para isso, para diagnóstico, para avaliação, para pacote. Se você nem olha para isso, se você nem olha para isso, se você ainda nem criou um pacote e está vivendo só de massagem, 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 você está acabando com você mesmo. Então, crie a partir de aqui. Dia 5. É bonito porque você vai sair daqui com uma estrutura. Dia 5. Defina seu horário de início. Ah, mas aquela cliente, ela sempre vem às 8h30, Joy, às 9. Essa é sua hora. Você vai ter que colocar ela para te respeitar. Então, defina, seu horário começa. Tudo bem, bom, eu não gosto de trabalhar depois. Eu gosto de começar realmente muito cedo, Joy. Mas aí eu termino também mais cedo. Perfeito, eu respeito isso. Mas se é uma coisa que você faz, aqui 8 horas, a outra já começa às 10, a outra já começa. Tá tudo bagunçado. Então defina horário de começo e horário de término. É bom para o seu cérebro, é neurociência. Saber de onde a gente começa e de onde a gente termina uma coisa. É organização mental, para você não viver cansada, desorganizada. Não atenda fora dele. Pensa assim, eu atender fora desse horário, eu estou sendo refém de alguém. E eu não vou ser mais. As pessoas vão ter que me respeitar. Então, de forma bonitinha, não precisa brigar com ninguém, não. Só falar, olha, eu não estou podendo mais e tal, eu tenho esses horários. Pronto. Comunique isso no 6º dia. Suas novas regras de atendimento para as atuais clientes com postura. Olha, fulana, eu sinto muito, mas a partir da semana que vem eu estou andando muito cansada. Se ela te valoriza, quando você falar a real e falar, olha, eu ando muito cansada e eu preciso desse horário para mim, essa mulher vai falar, claro que sim, tudo bem, eu entendo. Então, a partir da semana que vem, começaremos dessa maneira. Fechou. Não vai precisar explicar toda a tua vida, sabe? Mas você fala, olha, eu estou andando muito cansada e eu estou precisando desse tempo para mim. Pronto. Acabou-se. E no dia 7, que é o último dia do seu plano de ação, você comece a operar na nova estrutura que a gente criou aqui juntas nessa aula e sinta a diferença na sua energia e no seu caixa, tá? Então, essa estrutura da sua nova agenda é simplesmente para você ter vida em abundância. E vida em abundância é tempo de qualidade, é tempo de organização, é você ter uma disciplina para ter vida, tá? Em abundância, dentro da nossa profissão. Agora, se você ficou até aqui comigo, você tem um presente, como eu me comprometi. Então, para aquelas que ficaram, eu gostaria de convidar você para o mapeamento estratégico no meu horário nobre, tá? É totalmente um presente para você que eu criei e você só me manda uma mensagem no WhatsApp lá para a equipe, no WhatsApp, entra em contato e a gente marca esse horário, tá bom? E isso vai ser o meu presente para você. Esse mapeamento estratégico, gente, ele é muito importante porque ele te coloca realmente de frente com como está o seu mental hoje em dia dentro do seu trabalho. Joy, eu acabei de começar como massoterapeuta. Não importa, não tem problema. Não tem problema. Você já vai começar a visualizar o seu negócio de outra forma. Esse é um presente para você que eu te dou e eu fico à disposição para a gente agendar. Agora sim, minha agenda ela tem espaços realmente muito concorridos. As minhas clientes em Paris são cada vez mais, sobretudo nessa época de verão, e eu te convido para ir rapidão ver com a minha equipe o horário que me resta para eu estar com você e te dedicar o meu tempo. E vai ser assim, ó, como um presente mesmo, porque eu quero que você cresça e que você apareça dentro do mundo da massagem e que você não se canse tanto, tá bom? E olha, a nossa live, a próxima, live não é aula, né? Isso aqui é uma aula, gente. Live já não é uma live.
ela acontece na quinta-feira que vem, no mesmo horário, horário das às 12, e olha, ela tá muito poderosa. Gente, tá muito poderosa mesmo, porque você vai sair aprendendo a vender pacotes de 10 massagem, 10 paco não, perdão, vender 10 pacotes de massagem por mês, usando prova social. O que é isso, Joy? Você usar o testemunho de uma das suas clientes para vender 10 pacotes. Imagina você vender 10 pacotes de 1.500 euros, reais por mês. Eu vou te ensinar isso. Então, fica lá no grupo, a nossa equipe entra em contato com você no momento que a nossa aula começa na quinta-feira, mas deixa também lá na sua agenda, já que isso é um horário nobre e é importante para que você cresça realmente, e são aulas totalmente gratuitas que eu tenho o maior prazer de te passar. Deixa lá toda quinta-feira, meio-dia, você tem um horário com você mesma para aprender. Então já coloca lá na sua agenda, já marca esse horário, não tem ninguém mais importante que seu aprendizado. E gente, fala sério, se eu na minha época, quando eu comecei, eu tivesse alguém que me desse aulas sobre agenda, sobre organização do negócio, sobre estrutura de negócio, sobre vendas, sobre técnica, cara, eu seria muito, muito grata. Não foi assim e hoje eu entrego isso, aquilo que me faltou. Eu aprendi a duras penas, são 10 anos aqui dentro da massagem em Paris e hoje eu posso te passar todo esse key know-how, tá? E caso você ainda não esteja inscrito para participar das aulas ao vivo, vai agora lá no Instagram, clica lá no botão da biografia, encontre Aula Raiz e se cadastre para você receber o link e ser avisada pela minha equipe antes que a live comece, tá bom? Aqui terminamos a live de hoje. Para aquelas que precisam desse mapa que eu construí aqui junta, que construímos juntas, deixa uma mensagem no Instagram pedindo esse mapa, tá? E eu te passo para você ter toda a informação aí e você utilizá-la como você quiser. Um beijo no seu coração. Eu te agradeço de estar comigo aqui hoje. Deus te abençoe e nos vemos na próxima quinta-feira. Fiquem com Deus.